Olá, olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, você está no canal Engenheiro Ajuda, eu sou o Marcelo Akira e no vídeo de hoje eu quero tratar contigo um pouco sobre orçamento de obra. Isso mesmo, orçamento quantitativo, quanto custa, enfim. Passei o dia hoje trabalhando no orçamento de duas casas. Em um único terreno nós vamos construir duas casas, uma de 120 metros quadrados e uma de 134. São casas uma ao lado da outra, não são casas geminadas, são projetos diferentes, não completamente diferentes, mas são diferentes. E o que eu quero tratar contigo é o momento antes do orçamento em si. Eu faço algumas estimativas para eu saber se eu estou no caminho certo, para saber se eu estou pensando corretamente o orçamento, tá? A estimativa número 1, o primeiro dado que eu busco é no sindicato. Na verdade, ele acaba puxando o dado do CUB, do custo unitário básico médio do meu estado. No caso, eu estou no Paraná. Então, hoje, deixa eu ver aqui, eu estava com ele aberto, ó. Hoje, junho, R$ 1.536,93 o custo médio de todas as obras que aconteceram no Paraná. Então é um custo médio. Eu preciso saber qual é o padrão da minha casa, como que eu vou construí-la, quais são os acabamentos que terão nela, quais são as coisas que mudam, que fogem à média, legal? Este caso aqui, o caso do meu projeto, é um terreno de 20 de frente por 47 metros e meio de fundo. Cada casa ficará com 10 metros. Logo, eu tenho um custo considerável de muro de divisa. Então você imagina, eu pego um muro de 40 metros vezes 2 metros de altura, por exemplo, deu 80 metros quadrados de muro de um lado, fora os muros da divisa, fora a calçada da rua, que é uma calçada agora eu preciso fazer, eu tenho 20 metros de frente de terreno, então esses detalhes fogem à média. Esta casa, por exemplo, teve uma demolição, certo? Só de maquinário, deixa eu pegar aqui, e você pode acompanhar, eu vou deixar aqui na descrição o link desta demolição, cadê na minha planilha? Foram 16 cargas de entulho e 7 horas e meia de máquina. Isso deu um total de 4.645. Então, isso é um custo que acrescenta-se ao total da obra. Isso foge à média, certo? Outro dado que eu tiro antes de começar o orçamento, eu faço o levantamento da mão de obra. Então, em geral, as minhas obras têm fechado 40, 38, 42%, que a minha mão de obra representa no valor total da construção. Então, uma média 0,4%, 40%. Então, cheguei no valor total da mão de obra, que é fácil de eu calcular, porque a mão de obra que eu contrato é uma mão de obra de empreita. Na empreita eu contrato. Então, eu vejo quanto o mestre de obras irá cobrar. Eu tenho fácil, né? Pois mostro o projeto, ele já dá uma analisada, 1, 2 dias analisando o projeto, ele já me passa quanto que ele irá me cobrar. Faço o levantamento de tudo aquilo que foge do projeto em si. Todas as calçadas, colocação de grade, remoção de calçadas, chapiscar e rebocar muros existentes, construir muros, coisas que fogem à casa. Converso com o pintor, converso com o eletricista, converso com o metalúrgico, jardineiro, enfim. Faço o levantamento de toda a mão de obra, divido por 0,4 e eu chego então no custo da obra como um todo. Então eu tenho o sindicato que pega a tabela CUB, faço a estimativa com a minha mão de obra e também faço um comparativo médio de todas as outras obras que eu já construí. Então eu tenho um banco de dados, uma experiência, eu tenho fontes de onde tirar, fontes criadas por mim mesmo, não são planilhas, não são tabelas, são dados que aqui no escritório eu tenho, que eu fui construindo ao longo desses 8 para 9 anos que eu trabalho com obras, então eu consigo ter bastante dados, bastante informação, o que acaba
facilitando o meu trabalho. Então, em poucos minutos de conversa, eu já tenho uma base de quanto custará aquela obra para o meu cliente. Deixa eu ver aqui, eu anotei aqui, então as estimativas, custos, a minha experiência e a relação da mão de obra. Feito esses três pontos de levantamento, essas três análises, eu tenho então esses dados e eu começo agora a fazer o orçamento propriamente dito. E o que é o orçamento propriamente dito? O nosso estagiário aqui no escritório, eu passei uma relação de fornecedores e materiais de tudo aquilo que eu precisava quantificar, e ele passou uma semana, 10 dias mais ou menos, levantando custos, entrando em contato com fornecedores, entrando em contato com prestadores de serviço, buscando quanto custa o metro da tábua de pinos de 25 centímetros, quanto custa o quilo de prego 17 por 27, quanto custa a barra de tubo soldável de 50 milímetros, quanto custa o metro da perfuração, da perfuratriz para calcular as estacas, quanto custa o metro cúbico do concreto de 25 MPa, enfim, ele passou uma semana quantificando isso e hoje nós cedo já entramos aqui, começamos na nossa planilha e esse seria o segundo momento. A gente pega os projetos, então eu tenho aqui, deixa eu pegar, nós temos aqui os nossos projetos. Então, aqui por exemplo, eu tenho um projeto da minha planta de formas, eu tenho um projeto das minhas vigas. Olha que coisa linda. Tem um projeto aqui das minhas vigas. Temos um projeto das nossas fundações. Um projetão das nossas fundações. Todos esses projetos foram desenvolvidos aqui pela gente, sem contar arquitetônico, elétrico, hidráulico, está tudo por aqui. Tudo perdido, esses projetos. Deixa eu falar contigo daqui a pouquinho sobre isso também. Tendo então o quantitativo, o levantamento dessas informações, tendo os projetos em mãos, aí não tem segredo, aí é papel e caneta e calculadora, planilha, computador, software, aplicativo, aí não importa, o trabalho é o mesmo, tá? Então a gente passou hoje quantificando. Então nós quantificamos todas as nossas instalações provisórias, aluguel de barraco, desde lâmpada até compensado para montar a escrivaninha para o estagiário na obra, nós consideramos. Isso é custo, concorda? Perfurações, ferragens, arame recozido, custos de aluguel de bomba de concreto, enfim, a gente foi quantificando. Ao final disso, eu vou chegar num número. Então eu tenho uma estimativa, e agora vou tratar aleatoriamente aqui, eu tenho uma estimativa de R$420 mil para fazer essas duas construções, certo? Minha estimativa é essa, que saiu daquela primeira análise. Depois de eu quantificar, eu vou verificar e vou confrontar o dado que eu encontrei enquanto um dado real com a minha estimativa. Se isso estiver perto, próximo, eu estou no caminho, estou próximo de chegar no resultado esperado, no resultado final. Se isso der muito aquém ou muito além dessa minha expectativa, além das conferências normais que eu já faço, eu trago então mais um momento de reanálise de todos os dados, em alguns casos recalculando as coisas, porque em hipótese alguma eu posso errar um orçamento. Eu não sei se você já teve a experiência ruim de errar um orçamento, eu já tive e eu tive que arcar com as consequências disso, tá? Eu errei, eu paguei. Na época, estou falando 2012, 2013 talvez, eu tive de arcar com 20 mil reais mais ou menos de um erro que eu cometi e é assim que funciona, é assim que acontece. Depois que eu fechei então esse dado, esses dados, o orçamento fechado como um todo, eu parto então para um contrato. E nesse contrato, um contrato normal de qualquer coisa, nós temos dados de contratante, contratado, responsabilidades,
preço, formas de pagamento, quando serão pagos, como será pago, cronograma. Aí entra na parte que eu gosto, tá? Que eu gosto mesmo, que é uma cláusula, no meu caso que é a cláusula 7ª, da execução da obra e dos materiais de construção. Então agora tudo aquilo que está aqui na minha planilha, que eu orcei, vem para o contrato. Então eu deixo claro qual é a porta, quanto custa a porta, qual é o batente, qual é a fechadura, qual é o tijolo, quanto custa a torneira, qual é a torneira, e assim vai até eu fechar o nosso contrato, certo? E tudo isso, todas essas informações eu preciso para eu poder orçar. Então, por exemplo, no banheiro, terá nicho ou não terá? Se terá nicho, ele será de granito ou ele será de porcelanato? Em sendo de granito, será com meia esquadria ou vai ser de granito bruto, apenas polido nas pontas? Se for de porcelanato, vai ser porcelanato encabeçado ou meia esquadria também? Ou vai ser um misto de porcelanato com granito? Ou um misto de porcelanato com pastilhas de vidro, por exemplo? Percebe que cada detalhe faz a diferença no custo? O meu box ele vai ser de vidro temperado incolor, 8 milímetros, ele vai ser pontilhado, ele vai ser canelado, ele vai ser quadriculado, ele vai ser jateado. Então, fazer um orçamento não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples. A gente precisa muito bem conhecer os materiais, os acabamentos, o fluxo da obra, conhecer a mão de obra e querer trabalhar, e tudo isso faz parte e pesa no orçamento. Uma vez que eu erro, qualquer vírgula dá uma diferença considerável. No meu caso, que vou apresentar esse orçamento para uma terceira pessoa, no caso, para o meu cliente, eu preciso acertar por uma questão de justiça. Eu não posso extorquir o meu cliente. Aleatoriamente falando, essa obra custará R$ 1.800 o metro quadrado, quando de fato ela custa R$ 1.400, entendeu? Então, o ato de fazer um orçamento com excelência, com cuidado, com cautela, cuidando, verificando, analisando, está muito mais ligado a um ato de respeito do que um ato de não querer perder dinheiro ou ganhar dinheiro, beleza? Essa era o conteúdo de hoje, essa era a dica que eu queria deixar. Espero que de uma forma ou de outra eu possa contribuir com todas as suas obras, seus sonhos, seus planejamentos. Eu sou Marcelo Akira, você está no canal Engenheiro Ajuda e nos vemos amanhã no nosso próximo vídeo.